E aí? Eu estou gravando esse vídeo aqui para apresentar para você como é que eu estou criando os meus textos, né? Os meus artigos, tutoriais, livros, e-books, etc. e tal, com o objetivo de oferecer um diferencial para quem vai comprar este material, tá? Então, sem mais delongas, eu vou partir aqui para demonstração de um tutorial que está escrito dentro do artigo no qual eu apresento os benefícios da forma como eu venho escrevendo e como eu venho produzindo os meus textos com esse objetivo, com essa finalidade de oferecer um diferencial para quem vai comprar este material, né? E aí vocês vão entender o que eu estou fazendo, tá? Então, meu nome é Paulo Jerônimo. Este material que vocês estão me vendo seguir aqui agora está em paulojerônimo.com/article-web3-web3 /private/sample.pdf, né? .pdf, tá bom? Então, eu vou partir logo para a sequência, para seguir o tutorial que está dentro do artigo. Depois eu explico o artigo. Então, vamos lá. Se você baixar o tutorial, né? Baixar o artigo aqui. E aqui eu estou usando o Chrome, tá? E aqui dentro você vai ver aqui uma tabela de conteúdo no qual no item 2.1 está aqui dentro de um PDF, né? Que eu escrevi, como você vai montar um ambiente de desenvolvimento dentro da AWS. Essa é a versão paga do meu tutorial. Esse tutorial também tem uma versão pública. A versão pública está disponível no formato HTML lá dentro do meu site, e essa versão pública vai estar lá, e dentro dela vai estar inserido ali determinadas propagandas que eu vou colocar, já que é uma versão pública, né? É uma versão que eu não vou estar recebendo nada, mas o conteúdo vai ser basicamente o mesmo que está sendo apresentado aqui, com a ressalva de que neste conteúdo privado eu tenho mais detalhes, mais coisas que eu não coloco no conteúdo público. Tudo bem. Então, eu vou seguir esse tutorial agora com vocês, a partir do próprio PDF, né? E você vai ver que basicamente é copiar e colar, não tem nenhum segredo. É muito simples, né? Eu criei esse tutorial justamente para poder você executá-lo simplesmente com Ctrl+C, Ctrl+V, né? Dentro de um terminal Bash, um terminal que está rodando ali o Bash. Então, na prática, se você for criar um ambiente dentro da AWS, essa estrutura que eu estou colocando no tutorial aqui, ela não vai ser utilizada, né? Porque na prática a gente vai trabalhar com ferramentas mais simples, mais poderosas, talvez. Eu não diria poderoso, porque o Bash é fora de série, é disparado a forma mais poderosa que você tem de criar o que você quiser, né? Mas em termos de praticidade, você vai querer trabalhar com o CDK da AWS, o CloudFormation, né? O Terraform. E eu, por exemplo, já montei ambientes dentro da AWS utilizando o Vagrant, né? Está até demonstrado aí nesse link aqui. Se você clicar, tem um link aqui no qual eu demonstro como é que eu criei uma aplicação em Spring Boot e fiz o provisionamento de uma máquina na AWS utilizando o Vagrant. Isso aqui eu criei em 2018, o primeiro commit desse negócio aqui, e no começo de 2021 eu fiz a atualização para poder verificar se ainda funcionava, né? Mas enfim, então, além disso, eu sei que na prática um ambiente de desenvolvimento você pode querer trabalhar com uma coisa mais simples também. Você pode querer trabalhar com Cloud9, né? Você pode querer trabalhar com o GitHub Codespace. Você pode trabalhar com Gitpod. Então, tem várias formas de você criar um ambiente de desenvolvimento. Mas se você quer uma coisa totalmente customizada para você,
uma coisa com as ferramentas que você quer, do jeito que você precisa, né? Então, realmente, nada mais interessante do que aprender a trabalhar com Shell Script e com o AWS CLI, que é o que eu vou mostrar dentro deste tutorial. Então, além disso, como esse é um tutorial de infraestrutura, não é um tutorial de programação, eu não vou me preocupar aqui em aprofundar neste primeiro momento, né? Eu estou montando uma infraestrutura de desenvolvimento, mas eu não vou montar, não vou criar um Hello World. É simples, eu não vou criar nenhuma aplicação complexa nesse instante. Eu só quero mostrar como você monta a infraestrutura dentro da AWS utilizando Shell Script com Bash, tá? E também os comandos CLI da AWS. É isso que eu vou fazer aqui. Mas tudo de uma maneira bem rápida, bem simples e bem copiar e colar, né, dentro do Cloud Shell. Então você não precisa nem ter um terminal. Eu estou no ambiente Windows aqui agora. Você pode observar isso, né? Eu estou no ambiente Windows aqui. E eu criei este tutorial com a intenção de produzir um material para quem está estudando para a prova de certificação como de developer da AWS, né? Eu estou também nessa pegada agora, né? Eu achei interessante essa certificação. Estou criando um material para ela, tá? Então, na primeira parte aqui, eu vou demonstrar como você vai criar uma máquina virtual, né, uma máquina com o Java instalado. A versão do Java que eu vou estar rodando é o GraalVM, porque aí dentro dela eu já rodo o Node também. Isso e também faço a compilação nativa, né, de um código Java para um binário dentro do Linux, né? Então, eu vou mostrar isso aqui, como é que eu faço isso. Então, o que você precisa fazer para poder seguir esse tutorial? Nada além de um browser. Nada. Simplesmente a gente vai rodar aqui o Cloud Shell, tá? Se você não sabe o que é o Cloud Shell, agora eu vou te mostrar. Então, eu vou colocar aqui eu vou abrir aqui do lado de cá. Vou criar aqui uma nova janelinha e vou colocar ela do lado de cá. Vou colocar o tutorial deste lado de cá. Ok? Vamos voltar aqui para a página onde que a gente estava, para a gente não se perder. Vou tirar aqui esse toque daqui também, não quero ficar vendo ele. Vou dar um zoom aqui novamente para poder melhorar. E agora eu vou abrir o Cloud Shell. Como é que você abre o Cloud Shell? Bom, você pode clicar pode clicar aqui, copiar o link aqui, jogar ele aqui e, bom, você está no Cloud Shell. O que o Cloud Shell possibilita você fazer? Possibilita você entrar comandos via CLI sem precisar nem fazer a instalação do teu ambiente, do AWS CLI na tua máquina, no teu ambiente, né? Como vocês vão ver, eu vou executar tudo dentro do browser. Não vou sair daqui. Então agora eu vou me logar na AWS, vou fazer o Get Start, clicar no Get Start aqui. Ele vai pedir a conta de root. A minha conta de root na AWS, porque eu vou executar dentro dela. Então eu vou dar o Next aqui, ele vai pedir para eu colocar aqui esse CAPTCHA 46N. Vou submeter isso aqui, colocar a minha senha, que está aqui, e vou pegar aqui dentro do meu celular, pegar aqui dentro do Authenticator, o código que ele está gerando para mim, 287375. Vou submeter. A autenticação falhou. Tá. Vamos tentar de novo. Será que eu não... Vamos colocar aqui de novo. Ele tem que pegar direitinho. Paulo Jerônimo @gmail, próximo 2DCTSX subnet. Coloca isso aqui, submete, coloca de novo o Authenticator. 9,
3, 4, 5, 7, 1. Submete. Ai, vamos de novo. Tem hora que cansa, mas sei lá, acho que logou. Tá, deu certo. Então agora que eu me loguei aqui no Cloud Shell, eu vou abrir o serviço Cloud Shell aqui. Você vai ver que ele vai abrir para mim um Shell, né? Um Shell no qual eu vou agora executar comandos, tá? E que comandos são esses que eu vou executar aqui? Eu vou executar comandos que estão já definidos aqui dentro. Então eu estou explicando no meu tutorial o que eu estou fazendo, tá? Assim como eu estou fazendo agora no vídeo contigo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar, né? Então, para poder montar o meu ambiente Java, o que eu preciso? Um Shell Script, que é isso que você está vendo aberto aqui dentro do Cloud Shell. Eu vou instalar o Java com a versão GraalVM, né, com o SDK da GraalVM, e vou instalar o JavaScript também utilizando o GraalVM. Tá? E para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um usuário na AWS. Porque na minha conta de root, dentro da AWS, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Eu posso utilizar qualquer serviço, criar usuários e tudo mais, mas é como eu disse, é uma conta de root. E na prática, quando a gente está trabalhando com um ambiente, seja ele Linux, seja ele um macOS, a gente não trabalha com a conta de root. Né? A gente vai trabalhar com a conta de usuário, que a gente vai delegar, a partir da conta de root, permissões para ele. É o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou criar um usuário, que eu estou chamando de Full Stack Dev, tá? E esse usuário Full Stack Dev ele vai ter permissões para executar coisas como, por exemplo, criar uma máquina dentro do EC2. O EC2 é o serviço da AWS que me possibilita, então, criar máquinas virtuais. Então, isso que eu vou fazer aqui é criar o usuário Full Stack Dev, para que ele possa ter acesso à execução de coisas dentro da AWS, eu tenho que criar uma chave de acesso, né? Uma chave de acesso para ele. E eu vou salvar essa chave de acesso, aqui você está vendo fazendo isso, salvando a chave de acesso. Essa chave de acesso ela tem um formato JSON, né? Está sendo gerada aqui no formato JSON para mim. E aí, para esse usuário, eu vou determinar determinadas políticas que ele pode executar. Por exemplo, ele vai poder ter completo acesso ao EC2, aos serviços do EC2, e completo acesso ao Cloud Shell. É isso que ele vai poder fazer aqui agora. Então, estou adicionando com esse loop aqui, né, no Bash, duas políticas de segurança ao usuário Full Stack Dev. Depois disso, eu vou fazer o que também? Vou possibilitar que ele se logue dentro da AWS. Tá? Porque tem duas formas de eu fazer a utilização de um usuário na AWS. Eu posso criar um usuário que vai ser utilizado pela linha que vai utilizar serviço da linha de comando ou que uma aplicação vai utilizar para poder executar determinadas tarefas. E a outra coisa é esse usuário se logar dentro de um console, da forma como eu estou logado aqui agora. Né? Eu estou logado dentro de um console que me possibilitou acessar o Cloud Shell. Então eu estou criando essa possibilidade também para o usuário Full Stack Dev. Além disso, o que eu estou fazendo? Eu estou criando para ele uma senha que eu vou apresentar para ele na execução aqui do comando. Né? Então, essa senha ela vai ser gerada randomicamente e ela vai ter, o início dela vai começar com o número 1 e também um acento circunflexo.
Em seguida vai conter 11 caracteres, ou seja, ela vai ter uma senha de 13 caracteres, né? Começando com 1 e o circunflexo. Por que isso? Porque existe uma política de segurança aí, padrão, que eu não quis nem alterar, eu poderia definir a política de como que eu vou formar a senha. Mas a política padrão, ela exige que a senha contenha caractere especial no número, né? Então, para isso eu já coloquei esses dois caracteres aqui, porque se a senha randômica que foi gerada não contiver essas informações, eu já coloquei ela no início da senha. E, por fim, eu estou criando, então, um login profile para que ele possa se logar. Da mesma forma como eu loguei aqui, mas como um usuário do tipo Ian, né? Então, eu vou copiar esse negócio aqui. Você pode observar que aqui começa a ter o diferencial em relação ao que eu escrevi para a maioria dos e-books, né? A maioria dos textos tutoriais que você encontra na internet. O que é o diferencial para quem comprar este material? É a capacidade do cara clicar aqui, ó, porque isso aqui é uma imagem, o cara não consegue copiar aquele conteúdo que está ali, né? Então, se eu vier aqui novamente, aqui no tópico 2.1, então eu estava aqui. Se eu clicar aqui, isso aqui é uma imagem, mas para me facilitar, eu abro aqui numa nova aba, clico nessa imagem e ele já possibilita que eu faça um Ctrl A, Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó. Pronto. Então, agora eu estou criando o meu usuário e vou testar a criação desse usuário para poder verificar se ele consegue ter o acesso que eu quero lá dentro da AWS. Então, o usuário foi criado, a senha de acesso foi criada, tá? E eu poderia, então, me logar com o usuário Full Stack Dev lá dentro da AWS. Vamos ver como é que isso pode ser feito, então, né? Para que eu possa fazer isso, qual seria o próximo passo, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Você pode observar que a senha foi gerada. Eu expliquei aqui essa parte do Password Generation aqui. Ela explica justamente o que acontece se eu não colocasse aquele para um circunflexo aqui na frente da senha, da geração da senha. E aqui eu vou fazer o teste do login. E para poder fazer o teste do login, eu quero saber, eu vou me logar onde? Qual a URL que eu vou me logar, né? Eu vou me logar com o usuário Full Stack Dev, que foi o que eu criei. Mas qual que é a senha desse usuário? Qual a senha que foi gerada? Então eu crio um novo comando aqui, que possibilita eu fazer isso. Eu vou abrir ele aqui, numa nova aba, e vou copiar aqui, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl P, Ctrl A. Então eu acabei de copiar para o Cloud Shell esse comando que vocês estão vendo aqui, que faz o quê? Fala, olha, abre aí essa URL, tá? Então eu vou copiar essa URL aqui e vou abrir essa URL, vou abrir ela aqui no novo browser de forma incógnita aqui, ó. Então pronto. Então estou abrindo ele aqui. Então estou abrindo o browser com aquela URL que foi gerada aqui. Qual a credencial que eu vou me logar? Eu vou me logar com essa credencial Full Stack Dev, Ctrl C, vou jogar ela aqui. Qual a senha que eu vou utilizar? Bem, essa senha é diferente da senha de root. Eu acabei de criar um usuário que vai me dar poderes de criar uma máquina virtual dentro da AWS. Tá? Então agora a senha que eu vou utilizar para ele é essa que está aqui, ó. Vou copiar essa senha e colar ela aqui. Pronto. Faço o sign in.
você pode observar agora que eu estou logado, tá? Eu estou logado com um usuário que eu acabei de criar. Olha lá, acabei de criar. E este usuário, eu quero acessar o Cloud Shell com ele também, para poder testar comandos dentro do Cloud Shell com ele. Vou clicar aqui no Cloud Shell. E você pode observar que ele vai abrir aqui. Acabou de abrir o Cloud Shell deste usuário. E se eu quiser saber, bom, quem que é esse usuário, né? Você pode clicar no More aqui, você vai ver, ó. Eu estou logado com o Full Stack Dev. Tá? Estou logado com o Full Stack Dev. Isso aqui numa janela incógnita, numa outra janela que não tem a ver com aquela janela que eu estou logado como root, que é com o meu usuário aqui, ó. Aqui tem o meu usuário Paulo Jerônimo. Tá? E aqui tem o usuário Full Stack Dev. Ok? Enfim, mas aí eu quero testar. Eu quero testar um comando dentro desta janela aqui. Como é que eu faço? Então eu vou copiar isso aqui. Para copiar eu sempre abro aqui numa nova janela, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto. O que eu estou fazendo aqui? Que comando CLI que é esse que vocês estão vendo eu executar aqui? É um comando que me pergunta, que me faz uma pergunta dentro da infraestrutura do AWS. Qual é tipo Who am I do Linux? Né? Quem sou eu? Quem é que está executando o comando? Tá? Então você pode ver que eu não tive permissão para isso. É como se o meu usuário não tivesse permissão para executar o Who am I. Né? Então, bom, então preciso dessa permissão para ele. Eu vou voltar então no meu usuário root, que é o usuário Paulo Jerônimo. Né? Então aqui dentro eu tenho o usuário Paulo Jerônimo. E vou falar o seguinte, olha, eu vou dar a permissão para o usuário Full Stack Dev de ler o serviço, né, do Ian. Tá? Então eu vou dar permissão de read only para isso. Então eu clico aqui, abro numa nova aba, dou um Ctrl A, Ctrl C e volto para cá. Volto aqui para a segunda janelinha, Ctrl V aqui, colo, ele vai me perguntar, ó, você está tentando executar mais de uma linha de comando, né? Colar mais de uma linha de comando. Quer fazer isso? Eu vou desmarcar isso aqui para ele não ficar perguntando isso o tempo todo, né? O tempo inteiro. Eu vou dar um paste aqui, ele vai me possibilitar, mas não aqui. Eu tenho que executar esse comando, obviamente, como root. Então aqui dentro eu vou falar, olha, o meu usuário Full Stack Dev tem permissão de acesso ao serviço IAM. E o que é esse serviço IAM? Né? Manage Access to AWS Resources. Tá? Então, isso é o serviço IAM. Né? Identity and Access Management. Ok? Então, voltando aqui para o Cloud Shell, vou voltar aqui para o Cloud Shell. Se eu voltar no usuário agora Full Stack Dev e executar o comando anterior que eu tinha levado um erro, porque eu estava sem permissão, agora eu vou conseguir executar a informação de quem sou eu, né? O Who am I. O Who am I do AWS é isso aí, ó, tá? Então eu estou conseguindo obter a informação de quem sou eu. Que é a mesma informação que você está vendo aqui, ó. Full Stack Dev é a mesma informação que aparece aqui, ó. Full Stack Dev, tá bom? Então essa é a mesma informação. Enfim, acabei de demonstrar como, utilizando o Identity Access Management, eu faço a atribuição de uma política de segurança para o usuário que eu acabei de criar. Eu já tinha demonstrado isso no loop for que eu tinha copiado anteriormente, né? Que foi esse aqui, ó. Nesse loop for que eu tinha executado aqui, você pode ver que eu já tinha feito algo parecido. É mais difícil de ver, aqui é mais fácil pegar pelo que a gente vê aqui, né?
Então aqui eu tenho um loop for, no qual eu estou atribuindo uma política de segurança para o usuário full stack dev, falando, ó, você vai ter acesso full a todos os serviços do S2 e também ao serviço Cloud Shell. E agora eu adicionei mais uma política de segurança, que é atribuir o quê? Acesso read-only ao Identity Access Management, ok? Ao IAM. Enfim, agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fechar essa tela do usuário aqui, porque eu não vou trabalhar com ele via Cloud Shell, mas eu vou me logar com ele utilizando a minha conta. É como se eu tivesse como root. Eu estou logado na minha conta aqui. Eu vou fechar esse cara aqui. Ó. Então deixa eu fechar, vou dar um sign out aqui. E vou fechar essa tela porque eu não vou utilizar ela. Aqui eu estou logado como root. Mas para gente que conhece Linux, né, a gente sabe que como root, a gente pode se tornar um novo usuário. De que forma que a gente faz isso? Utilizando sudo. Né? Então, se eu faço sudo menos o nome do usuário, eu estou possibilitando que eu me logue como aquele usuário. Aqui, eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero me logar como aquele usuário. Para isso, eu poderia utilizar um comando no AWS chamado AWS Configure. Ou eu poderia criar variáveis de ambiente que determinam que os próximos comandos CLI que eu vou executar são todos comandos que vão ser executados em nome de outro usuário, e não do usuário root, que é o meu usuário Paulo Jerônimo, logado aqui nesse instante. E para isso, então, eu crio variáveis de ambiente, defino variáveis de ambiente, que são essas aqui, ó, né? Então, eu vou abrir isso aqui numa nova aba, copio esses comandos aqui, e vou colar esses comandos aqui dentro. Vou colar esses comandos aqui dentro do meu terminal. Porque o que eu estou fazendo? Estou definindo variáveis de ambiente. Essas variáveis são a AWS Access Key, ID, AWS Secret Access Key e a AWS Default Region. Toda vez que eu executo um serviço dentro da AWS, eu estou escolhendo uma região para executar. Pode ser, no caso, a região que eu determinei aqui para trabalhar é a US East, né, North Virginia. Tá? Mas, quando eu crio uma chave para um determinado usuário, se eu quiser utilizar essa chave para poder executar os próximos comandos, ou eu configuro o valor dessas variáveis Access Key e Access Secret e Secret Access dentro com a AWS Configure, ou eu defino variáveis de ambiente. E eu preferi fazer através de variáveis de ambiente, mas eu poderia também utilizar o AWS Configure aqui para poder fazer o ajuste do valor que é necessário pelos comandos CLI, que vão simplesmente ler essas variáveis aqui a cada execução de comando AWS qualquer coisa. Tá? Então agora você vai ver que essas senhas aqui, se eu quisesse dar um eco aqui, né? Eco AWS Access Key, eu tenho aqui essa é a chave pública, né? Esse é o nome do usuário, vamos dizer assim, e essa daqui é a senha. Você pode até gravar o vídeo aí, o vídeo vai ficar gravado, mas esse ambiente vai ser destruído logo em seguida, né? A execução dele. Eu vou acabar com ele depois que eu demonstrar aqui a execução. Na prática, essas variáveis são privadas, é como se fosse o quê? O nome do usuário e a senha dele. Tá? Então você não apresenta apresenta essas variáveis da maneira como eu estou apresentando aqui. Mas é para você entender que isso aqui o Access Key ID é o nome do usuário e o Access Secret e o Secret Access Key é a senha dele. Né?
Então, todo comando AWS que eu for executar, AWS CLI que eu for executar a partir de agora, vai estar sendo executado com este usuário, com esta senha. Está associado a quem? Ao usuário Full Stack Dev. Tá? Então, uma chave está associada a um usuário. Então, é como se, a partir de agora, todo comando CLI que eu fosse executar, fosse ser executado por aquele usuário específico. E é o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma máquina virtual que vai me possibilitar executar comandos de instalar um ambiente de desenvolvimento. Eu vou montar um ambiente de desenvolvimento para mim dentro da AWS. De que forma que eu faço isso? Abro aqui uma nova aba, né? Copio aqui, colo aqui. Pronto. Mas antes de fazer, vou executar, vou dar um Enter aqui, ele vai criar um Security Group, vai autorizar através desse Security Group que o usuário se logue na porta 22, né? E vai criar aqui a instância. Eu vou explicar isso aqui com calma agora, enquanto ele fica criando. Eu vou também executar esse outro comando aqui, enquanto ele vai ficar criando ali a máquina virtual. Eu vou deixar ele esperando para mostrar para vocês que isso aqui vai ficar aguardando, tá? Aguardando a criação de uma instância dentro da AWS, tá? Então ele já criou a instância, está recuperando o nome da instância, está recuperando o nome o nome DNS da instância, e eu vou me logar nela agora mesmo. Mas antes de fazer tudo isso, eu vou explicar o que aconteceu aqui, né? Então, esses comandos que estão aqui, primeiro, criaram o Security Group. Para que chama Security Group? Ele é um firewall. O Security Group é um firewall local para a tua instância. Você pode associar o Security Group a uma instância ou a mais de uma instância, né? E dentro do Security Group você determina o que pode ser associado, quais são as portas que vão estar associadas para você poder acessar naquela instância, tá? Então eu estou criando aqui, eu estou falando, olha, estou criando uma máquina no S2 que vai se chamar Dev Machine, dentro de um grupo chamado Dev Machine 1, né? A máquina vai chamar Dev Machine 1. Essa instância eu vou poder acessá-la a partir da porta 22, ou seja, via SSH. Vou criar para ela um par de chaves, né? E esse par de chaves eu vou copiar esse par de chaves para onde eu quiser, para que eu possa me logar nessa máquina. Inclusive eu posso fazer esse login de forma local. Eu vou mostrar isso aqui dentro do Windows também, tá? Como é que eu me logo via SSH numa máquina que eu construí com o AWS CLI, né? E aqui você pode observar também que eu estou criando o quê? Essa chave, eu estou gerando ela no formato PEM, né? PEM, porque eu posso utilizar com esse comando, com esse formato, um SSH-i, o nome dessa chave, o stackdev.pem, para poder me logar. Aí eu não preciso especificar uma senha, né? Eu só me logo com a chave. E aqui eu vou fazer um tar para poder salvar todos os arquivos que são interessantes aqui de enviar para o meu ambiente local, para que eu possa acessar essa máquina remota, essa máquina Dev Machine 1 de forma remota. Aqui então estou mandando criar a instância, tá? Estou mandando criar a instância do tipo T2 Medium, ela vai ter 4 GB de memória, isso aqui não é gratuito, tá? A micro, ela é uma instância gratuita, mas essa medium aqui não é gratuita, então é bom você se lembrar que se você cria, aí tem tamanhos de cada instância e tem a imagem que vai representar aquela instância. Então essa aqui é uma imagem Ubuntu 22.04 com tamanho de 4 GB de memória. É isso que eu estou criando aqui agora, tá? E depois eu mandei aguardar a criação da instância, recuperar aqui o nome da instância. A partir do nome da instância
eu recuperei o nome público do qual eu vou poder acessar essa instância, tanto dentro da infraestrutura da AWS quanto localmente. Enfim, quando eu executei todos esses comandos aqui, copiando e colando, você pode ver que dentro do Cloud Shell, se eu dar um Ctrl L aqui para limpar a tela, dentro do Cloud Shell, se eu der um ls-la full stack dev ponto asterisco, ele vai ter criado para mim aqui, ó, vários arquivos. O full stack dev access key, o full stack dev account ID, full stack dev machine 1. Cada um desses arquivos aqui são arquivos que me possibilitam acesso, né? Mas o que importa para mim, realmente, para poder fazer o acesso via SSH, é esse arquivo aqui e o usuário e o nome público da máquina que eu guardei aqui dentro. Guardei o usuário e o nome público da máquina dentro desse arquivo aqui, ó, full stack dev machine. Se eu der um cat aqui, full stack dev machine, ele vai me dizer, olha, estou me logado nessa máquina, você vai se logar para o usuário Ubuntu, né? E o nome, o DNS dessa máquina na internet é esse nome que está aqui, ok? Bom, e como é que eu posso salvar esse arquivo para a minha máquina e acessar esse arquivo, acessar essa instância aqui da minha máquina? Eu vou fazer isso agora mesmo, mas antes eu vou fazer o acesso pelo próprio Cloud Shell. E para isso eu vou fazer o seguinte, antes eu vou salvar esse arquivo. Vou dar um echo, pwd, que é o diretório corrente onde eu estou, fullstackdev.tar. Você pode ver que eu tenho aqui o caminho completo do arquivo. Vou copiar esse caminho completo e vou fazer o download desse arquivo, especificando o caminho dele aqui. Ó. Faço um download. Faltou um R aqui no final. Pronto. Vou fazer o download. Ele vai salvar para mim esse arquivo fullstackdev.tar. Ok. Aqui na minha máquina, como eu já tinha feito isso anteriormente, ele salvou com fullstackdev com um parênteses zoom.tar. Né? Então esse aqui eu tenho que me lembrar de, na hora de for fazer a extração, utilizar esse arquivo aqui, não o anterior que eu tinha. Só que eu quero logar nessa máquina. Como é que eu me logo nessa máquina? Aqui dentro eu posso copiar, né, este comando aqui, que vai ser um SSH. Estou fazendo um SSH aqui. Vou dar um yes. E você pode ver que eu estou agora estou logado com uma máquina Ubuntu, né, nesse IP privado aqui dentro da AWS. Tá bom? Essa máquina tem alguma coisa? Não. Só tem a instalação padrão do Ubuntu nesse momento. Então fiz um SSH, né, utilizando a chave que eu tinha criado aqui anteriormente e o usuário ubuntu @publicdnsname. Pronto. É isso que eu fiz. Bom, e se eu quiser fazer isso no Windows? Né? Eu tenho meu Windows aqui. Então como é que eu vou fazer? Bom, vou vir aqui, vou abrir aqui, eu nem sei usar o Windows direito, mas eu vou tentar. Então eu vou vir aqui e vou colocar um terminal, isso me chama PowerShell, né? PowerShell. Eu estou falando assim, mas é porque eu sou um cara realmente de Linux. Então eu conheço pouco esse ambiente mesmo. Abri aqui um PowerShell. Pronto. Eu vou extrair aqui dentro do Downloads. Dentro do Downloads eu vou apagar esse arquivo anterior aqui. E vou renomear este cara aqui. Eu vou dar um extract nele aqui. Vou dar um tar, vou mudar para o diretório downloads. E vou dar um tar xef. Será que tem tar xef aqui no Windows? Acho que não tem, né? Full stack dev. Vamos ver se tem. Tem, ó. O Windows melhorou. SSH. Ok. SSH-i. Full stack dev. Opa. Mas é o PEN, é o arquivo PEN, fullstackdev.pen, certo? E em quem, né? Aí eu no Linux eu faria assim, ó. Eu faria um full stack
dev.devmachine1. Era isso que eu iria fazer se eu estivesse no Linux. Como eu não estou no Linux, então esse comando não vai dar certo. Vai dar erro aqui. Ó. Pronto. Então o que eu preciso fazer? Preciso dar um cat, não, aqui é type. Type full stack dev.machine1. É isso aqui. E eu vou repetir o comando, só que eu vou colocar isso daqui na frente. Ok? .com SSH, acho que está faltando, acho que está passando um treco aqui. É isso. SSH não é um comando reconhecido. SSH. Não tem SSH? Bom, vamos copiar isso aqui e vamos abrir o PowerShell. Acho que é no PowerShell que tem. Então, deixa eu fechar esse cara aqui e vou abrir o PowerShell. PowerShell. Vou até rodar como administrador, não sei se ele vai aceitar bem. Windows tem que ter essas coisas de rodar tudo como administrador. SSH-i. Aqui tem agora, ok. Então, vou ter aqui no meu usuário. Barra. Agora, até o teclado bagunçou. Vamos ver aqui como é que corrigiu o teclado. Ok. Barra. Windows. Não, users. Paulo Jerônimo. Downloads. Isso. E agora eu acho que eu consigo executar aquele comando novamente. Ah lá. Deu certo. Yes. Então agora eu estou logado no ambiente Ubuntu a partir do Windows, fazendo um SSH a partir do ambiente Windows. Agora estou em casa. Então, beleza, estamos aqui no Ubuntu, né? Estamos aqui no Ubuntu, eu poderia continuar a executar o tutorial, se eu quisesse, a partir desse ambiente aqui. E como eu quero, né? Como eu quero, eu vou fazer isso. Eu vou executar o restante do tutorial. Eu poderia executar aqui no Cloud Shell, ou eu posso executar aqui, né? No Command Prompt, né? Então eu vou... Aliás, vou executar no Cloud Shell mesmo, porque esse negócio aqui de copiar e colar para cá é muito ruim. Eu prefiro copiar e colar para cá. Pronto, vamos fechar, vou copiar e colar para cá. Enfim, agora eu quero executar, eu quero instalar as ferramentas que eu preciso para poder trabalhar no meu ambiente de desenvolvimento. Quais são? Eu preciso instalar aqui um ambiente Java, né? Um ambiente Java e um ambiente Node.js, igual eu falei. Então eu vou copiar e colar esse comando aqui, vou abrir aqui numa nova aba, então Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Então observe o que eu estou fazendo nesse comando aqui. É muito mais importante você entender o comando do que simplesmente copiar e colar, né? É lógico, tá? Então aqui eu estou atualizando a lista de pacotes, instalando os pacotes zip e unzip, instalando o GCC e o zlib 1G dev. Por quê? Porque a GraalVM, na hora que eu for fazer a instalação da GraalVM aqui, que é a máquina virtual Java dentro dessa instância, eu também vou instalar a possibilidade de gerar pacotes nativos utilizando o GraalVM. E aí ela depende desses pacotes que estão aqui. Tá bom. Depois eu vou configurar o meu Git, porque eu vou criar um repositório Git aqui com o Hello World. Então, para isso, você pode observar que eu tenho aqui um pequeno script no qual eu vou perguntar, vou confirmar o nome de usuário, né, que eu tenho no Git e confirmar o e-mail que eu tenho para o Git. Então, um pequeno script em Shell que faz esse tipo de coisa. Então, abro aqui numa nova aba, copio e colo, jogo aqui dentro. Pronto. Então, qual o nome do meu usuário no Git? Paulo Jerônimo. Paulo Jerônimo.
Acho que ele está aqui de novo, bagunçou o meu teclado. Paulo Jerônimo. Ok, arrumei. Confirma, sim. Qual é o meu e-mail? paulojerônimo@gmail.com. Confirma, sim, pronto. Então, eu acabei de configurar o Git. E eu posso executar esse comando aqui. Como é um comando de uma linha só, eu prefiro digitar git config --global --list para poder verificar se eu configurei globalmente lá o meu usuário e minha senha. Está configurado, está tudo certo, maravilha, vamos em frente. Bem, então, meu usuário foi configurado aqui, e o que eu vou fazer agora? Eu vou instalar o SDKman. O SDKman, ele é uma ferramenta bastante útil para desenvolvedores Java, porque ele facilita a instalação de várias versões de Java Development Kit, né? E de ferramentas que são utilizadas também por desenvolvedores Java, como por exemplo o Maven, Gradle, Kotlin, Groove, etc. e tal, tá? Então, vou instalar agora o SDKman. Então, aqui eu posso, para instalar o SDKman, simplesmente copiar e colar essas linhas aqui. Ele vai fazer a instalação do SDKman para mim. Instalou o SDKman. E agora eu vou instalar uma versão do Java. Que versão é essa? Eu vou instalar a versão 22.3.R19GR1, que é uma versão do GraalVM. Copiar isso aqui através do que? Através do SDKman. Faço a instalação do Java a partir do SDKman. Ótimo. O Node, a gente está acostumado, como desenvolvedor, né, a fazer a instalação a partir do diretório. Vai lá no node.js.com, né, .io, sei lá o que é, o site do Node, e faz o procedimento. Eu gosto de fazer o procedimento de instalação via NVM, né, que é o Node Version Manager. Mas uma outra forma, para quem já trabalha com Java e que está trabalhando com GraalVM, é justamente executar esse comando aqui. Ó. Então, eu posso copiar, né? O GraalVM, depois de instalado, ele mesmo faz a instalação do Node.js. Então, eu posso copiar esses comandinhos aqui. E aqui você vai ver, olha o que o comando faz, né? Eu estou mandando instalar o Node.js, tá? E logo em seguida, nesse loop do bash aqui, eu estou falando para mim, ó, apresenta para mim onde está instalado o Node e o npm e quais são as versões que você instalou. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então ele está falando para mim, ó, o Node que está instalado está dentro do SDKman Candidate Java Current Bean Node e a versão é a versão 16.17.1, tá? Assim como também o NPM, né? O NPM está instalado aqui dentro do próprio diretório lá do Java, da GraalVM, na versão 8.15.1. Tá aí, com uma cajadada só eu matei um coelho, né? Grande. Né? Instalei o Java, instalei o que? O Node.js. Tá? Por quê? Porque a GraalVM é uma máquina virtual que a gente chama de máquina virtual poliglota. Né? Com a GraalVM eu rodo Ruby, eu rodo Python, eu rodo JavaScript, da maneira como vocês estão vendo aqui, que eu vou rodar. Né? Então agora eu vou criar uma aplicação Hello World. Para isso eu vou também executar um scriptzinho que vai montar para mim um diretório chamado Simple Tutorial, vai mudar para dentro dele, vai criar um arquivo helloworld.java que tem esse conteúdo aí que a gente já está careca de saber, né? E vai simplesmente imprimir lá o Hello World. Então, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, e ele vai criar o diretório Simple Tutorial, o diretório Java, e ok, maravilha. Agora eu quero compilar essa aplicação. Muito bem, é um padrão, né? O padrão é o Java C,
né? Eu vou copiar a linha, eu sou preguiçoso, você pode observar que eu adoro Ctrl+C e Ctrl+V, olha lá, ó. Certo? Então é isso aí, ó. Acabei de criar o Hello World aqui, de compilar e de executar esse negócio. Só que mais interessante do que simplesmente copiar e gerar um arquivo .class, né, que é interpretado pela máquina virtual Java, mais interessante do que isso é a gente gerar um binário, ou seja, um executável realmente na máquina virtual que nós estamos trabalhando aqui. Né? Então eu quero criar um binário para o Linux, né? Dentro do Ubuntu aqui que eu estou executando. Para isso eu faço o quê? Eu executo esse comando aqui, ó, gu, certo? Install native image, e ele vai fazer o quê? Ele vai criar, né, um ambiente que compila o arquivo .class, tá? Para a máquina onde eu estou executando o Java, tá? E agora eu vou criar essa instância efetivamente com o comando native image. E o nome do que? Da classe Java, Hello World. Agora sim, agora ele vai fazer o quê? Ele vai criar então o binário do Hello World, tá? E aí eu vou executar com o time, né, este binário, que vocês vão ver que a diferença é brutal. A diferença em termos de tempo de execução, em termos de performance, você executar uma máquina virtual Java tem um tempo grande em relação a executar um binário para uma determinada plataforma, né? E você pode observar isso com o comando time, né? Então, se eu executar um time Java Hello World, você vai ver que o comando aqui vai levar ali, ó, nesse caso aqui, 7 milissegundos. E se eu executar um time com um binário, levou 3 centésimos de segundos. Muito brutal a diferença, né? É por isso que a GraalVM ela é uma máquina virtual que está fazendo tanto sucesso, tá? E é por isso que eu estou falando de Java novamente, porque eu já tinha até abandonado, né, a falar de Java há muito tempo, não estava muito entusiasmado mais com Java, mas eu falei, eu vou dar um retorno para o Java, vamos ver como é que tá, né? Eu falei, eu vou brincar um pouquinho novamente. Eu tenho acompanhado a evolução do Java, da versão 8 para 9, 10, eu acompanhei o surgimento do GraalVM e tal, mas nunca cheguei a... Depois que eu comecei a trabalhar com outras linguagens, né, até programado em Rust, por exemplo, é brutal. A diferença em termos de você ter um binário executável, né, para performance é brutal. Então, assim, mas Kotlin está gerando binários, né? Java está gerando binários através da GraalVM e assim por diante. Então, eu acho que o futuro é esse, né? É realmente a gente retornar às origens, né? Retornar às origens no momento em que a gente tinha uma máquina virtual, um binário executado para uma determinada plataforma. Como no C, como no C++, sempre foi assim, né? Tá? Então, se eu der um time Java Hello World, você pode ver que o tempo aqui levou 83, 0.83, né? E se eu digitar aqui time ./Hello World, o tempo é 0.003, né? 003, né? É bem diferente, né? É bem diferente mesmo, tá? Enfim, vamos criar aqui um repositório Git. Olha lá. Então, vou criar um repositório Git aqui para essa aplicação. Acabei de criar o meu repositório Git. E vamos fazer o nosso primeiro commit aqui, né? O primeiro commit para esse repositório, no qual a gente adicionou uma aplicação Java, certo? Não essa daqui, na verdade a gente, antes de fazer esse outro, eu queria mostrar agora uma aplicação Node.js.
Então, para isso eu vou executar aqui este comandinho que faz o quê? Tá? Ele está criando um hello world.js, certo? Estou criando um hello world.js aqui, dentro do diretório JavaScript, e estou chamando o Node para executar ele. Simples assim, muito, né? O comandinho é bem simples mesmo, tá? E vamos gravar novamente. Vamos gravar o segundo commit agora, no qual a gente adicionou esse cara, e agora eu tenho aqui no git log, tá? Eu tenho aqui dois commits. Um commit no qual eu fiz a adição no hello world.java e um outro hello world.js. Ok. Igual eu falei para vocês, esse ambiente que está aqui, ele é um ambiente que é pago. Então, na AWS é barato, não é caro, mas eu estou utilizando um recurso que não é da Free Tier, né? da camada livre da AWS. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou destruir esse ambiente. E para destruir esse ambiente, a primeira coisa que eu vou fazer é sair da máquina onde eu estou. Né? Então, eu vou dar um logout aqui. Me deslogo da máquina virtual Java, da máquina virtual que eu criei. Né? E agora, para destruir o ambiente, observe o que eu vou fazer. Eu vou recuperar o nome da instância, tá? Vou recuperar o security group, vou recuperar o key pair, né, que é o part JavaScript que eu criei para poder fazer a construção da máquina. Vou terminar a instância que está em execução, vou aguardar que essa instância seja terminada, e aí sim eu vou fazer o quê? Vou deletar os recursos. Quais recursos? Eu vou deletar a instância que eu criei, vou deletar o security group, que é, igual eu expliquei, a forma como você protege, cria um firewall, né, para os recursos que podem ser acessados naquela máquina, e vou deletar a chave. Tá? Então, tudo isso eu vou fazer com um comando só, que é esse que vocês estão vendo aqui. Vou dar um Ctrl+C nele. Vou jogar aqui e um Ctrl+V aqui. Pronto. E aí eu vou apagar a máquina que eu acabei de criar. Vou apagar a máquina que eu acabei de criar. Tá aí. Então ele vai estar aguardando aqui a instância terminar, né? Porque para poder destruir o recurso ela tem que estar parada, né? Efetivamente. Então ele está aguardando a instância ser terminada para continuar a execução dos comandos aqui, que vai destruir o quê? Que vai liberar os outros recursos. E depois de fazer isso, o que eu vou ter que fazer? Eu não criei um usuário, né? Eu criei um usuário chamado Full Stack Dev para poder fazer isso. Eu vou também apagar esse usuário e voltar a ter tudo dentro do meu usuário root. Eu só tenho um único usuário root aqui. Se eu quisesse, obviamente, se eu quisesse trabalhar nesse ambiente realmente, eu iria manter o ambiente, claro, né? Eu ia deixar ele ali ativo e iria simplesmente fazer um stop, em vez de fazer um terminate, como eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo aqui um terminate para poder mostrar a execução da liberação dos recursos que eu aloquei dentro da AWS. Tá? Então agora eu estou fazendo aqui, vou dar uma liberação do que? Eu vou apagar o usuário que eu criei. Tá? E para isso, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer um unset das variáveis Access Key ID e Secret Access Key. Por quê? Porque para poder remover o usuário, eu tenho que usar um usuário com poder maior daquele que foi criado, né? Que é o usuário root, o meu usuário, Paulo Jerônimo. Tá? Depois, para poder remover a senha, remover o Access Key, o que eu faço? Né? Eu vou, com o comando AWS YAN aqui, eu vou liberar aqueles recursos. Depois eu vou desatachar ou liberar, né, as políticas de segurança que estavam associadas a aquele usuário. Aí eu vou fazer o quê? Remover o login que eu havia criado para o usuário, para por fim fazer o quê? Remover o usuário. Tá?
Então tudo isso é feito numa cajadada só também, com um comando aqui, ó. Tudo via linha de comando. Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara da linha de comando. Eu não sou um cara que trabalha com tudo que eu fiz aqui, tudo que eu fiz via linha de comando. Eu também poderia estar utilizando o serviço da C2, o serviço do do Ian, né, para poder fazer tudo que eu fiz aqui. Mas o que eu faço no meu dia a dia é automatizar coisas utilizando várias ferramentas. E o que eu mostrei para vocês aqui agora é a utilização de duas ferramentas que dão um poder fora do comum para você poder trabalhar com a AWS. Quais são essas ferramentas? Shell Script e AWS CLI. Tá? Então, essas são as ferramentas que são ferramentas muito de fundamento, né? Para você poder trabalhar com a AWS, mas que na prática existem como se você estivesse programando em C, né? Existem linguagens de um nível superior para você poder fazer as mesmas coisas que eu fiz aqui. Eu mostrei as coisas num nível muito básico, muito fundamental, tá? É isso aí. E é isso que eu gosto de trabalhar, né? Obviamente tem ferramentas como Terraform, como Vagrant, como AWS CDK, que fazem as mesmas coisas que eu fiz aqui, só que de maneira muito mais simples, tá? Por esse vídeo é isso. Obrigado. Se tiveram gostado aí do vídeo, deixa um like aí, né? E o próximo vídeo eu vou falar como que você monta utilizando essa infraestrutura aqui que eu criei, como que você monta um microserviço utilizando Kotlin e Spring Boot dentro da AWS, ok? Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Deixa o like, tá bom? Isso ajuda aí o algoritmo do YouTube a gostar um pouquinho mais de mim.